do clássico, o que você passa aqui para o torcedor, o time que joga, o time definido já, chamou? Gosto muito de você, a sua presença, mas infelizmente a gente fez um trabalho hoje dando ênfase ainda à recuperação dos atletas. Na verdade, a gente já levou os atletas a campo, mas utilizou o dia de hoje para treinar com um pouco mais de intensidade aqueles atletas que ficaram aqui em Fortaleza e os que foram como suplentes lá para o jogo do Atlético em Curitiba. O grupo que jogou na quarta-feira fez um trabalho muito leve, onde a gente trabalhou com bola já, dando uma certa ênfase à parte tática do jogo, mas o objetivo principal, recuperação da parte física dos atletas, para que amanhã a gente possa, de fato, estar com o grupo numa melhor condição e continuar fazendo as nossas observações, analisando a questão da fadiga e fazendo a leitura também do nosso adversário, para que a gente possa tomar as melhores decisões, já que o jogo requer isso. Chamusca, em relação ao Rodrigo, se dizia lá no final do jogo lá em Curitiba que o Rodrigo reclamou nos vestiários de alguma situação. Hoje ele apareceu ali no gramado, treinou, que hoje foi a representação de quem jogou lá em Curitiba. Ele é um jogador que preocupa ainda ou tá tudo bem com ele, Chamusca? Não, o Rodrigo na verdade saiu do jogo, né? Tomou uma pancada, teve uma pancada no tornozelo, na parte interna, muito forte durante o jogo. Já estava um pouco desgastado fisicamente também, e a gente optou por aquele momento colocar o Ricardinho para que a gente ganhasse até um potencial de chute ali de entrada de área, já que o adversário estava baixando as linhas e tinha um espaço muito interessante. Mas o Rodrigo treinou hoje normalmente e deve ir para o jogo, não deve ser problema. Em relação ao adversário, o que você acredita que muda o Rogério Ceni na sua equipe em relação ao primeiro clássico, Chamusca? Bom, em relação ao estudo e análise do Fortaleza, do adversário, eles mudaram em dois aspectos. Mudaram no aspecto tático, né? Em alguns jogos utilizaram 3 zagueiros de verdade, começando ali por trás. Por exemplo, no jogo de ontem, eles jogaram com o Roger, o Jussani e o Líger, né? Fazendo o lado esquerdo. 2 volantes, os 2 laterais que já vem jogando, o Tinga e o Bruno. Jogou o Pablo ali com o Igor. E mudou também no tripé ofensivo, né? Manteve o Gustavo e mudou, entrou o Edinho e o Alain Mineiro. Então, essas mudanças são mudanças recorrentes que já vinham acontecendo em jogos anteriores. Por exemplo, no jogo contra o Guarani de Juazeiro também se utilizou uma linha de 3 zagueiros. Então, existe hoje uma alternância tática. Às vezes eles jogam com um volante, com um tripé de meio e 3 atacantes. Às vezes jogam com 3 zagueiros e um trio de atacantes na frente. Como na verdade não são 3 atacantes de verdade, porque o homem que faz a movimentação mais pelo lado esquerdo é sempre o meia de origem. Era Alípio, agora é o Alain Mineiro. Então, eu acho que existem essas 2 formas. A gente vai se preparar para jogar contra as 2 formas de jogar. No primeiro jogo já foram 2 zagueiros e um volante, né, com tripé. Agora a gente já fez análise com os 3 zagueiros. A mecânica praticamente prevalece a mesma, os laterais jogam sempre numa linha muito alta, o Tinga e o Bruno. Então a gente está analisando bem, trabalhou um pouquinho hoje, amanhã a gente vai trabalhar mais e com certeza a gente vai chegar não só com um conhecimento muito interessante e muitas informações para que os jogadores assimilem essas informações e possam transferir para o campo de jogo. Agora, interessante é que no início da temporada, aquela situação de colocar um time para jogar o Campeonato Cearense, porque havia necessidade pelo número de competições e o número de jogadores que você tem, e o time a cada dia vai assimilando e vai evoluindo. Você falou muito da evolução da tua equipe no último jogo, Chamusca. A importância da sequência dos jogos, né? E quando você tem a oportunidade de jogar 3 competições, como a gente está tendo, isso é muito interessante para o treinador, porque você expõe de forma positiva a todos os jogadores, você deixa todo mundo ritmado e em condição de jogar, e aí quando você precisa do atleta, ele entra e sempre lhe dá uma resposta satisfatória. Sem contar que existe uma briga saudável pelas posições, pelas oportunidades que todo mundo está tendo, né, para jogar, e isso tem sido muito interessante. E o crescimento da equipe é um crescimento natural dentro de um processo onde a gente contratou muitos jogadores
E se demora, eu até falei em um determinado momento que não existe mágica, né? Tudo é feito através de um processo de assimilação dos atletas, do dia a dia, de treinamento, dos jogos, né? Que foram jogos oficiais que a gente acabou preparando a equipe, já que a gente não teve tempo de treinar, fazer jogo-treino. Então, todo o crescimento, na verdade, aconteceu de forma natural. Hoje a gente está muito satisfeito com o que a equipe vem apresentando nas 3 competições, mas a gente tem que estar muito atento, a gente sabe que como é que futebol é, e agora o jogo das nossas vidas aqui é o jogo de domingo, já que a gente sabe do peso e da importância do resultado para nós. Tem favorito no clássico, Chamusca? Não, é um jogo em aberto. O clássico em si é muito difícil você estabelecer um favorito para esse tipo de confronto, e o adversário, o Fortaleza, está num momento muito bom, vem fazendo uma competição muito consistente, tem bons jogadores qualificados, experientes. Ele já tem uma mecânica de jogo muito interessante e que traz um desconforto muito grande para qualquer adversário. Então, é um jogo muito equilibrado. O primeiro confronto já mostrou isso, um jogo muito igual. E a gente vai se preparar com todas as nossas armas para fazer um grande jogo. Só para finalizar da minha parte, Chamusca, em relação à possibilidade do Romário estar voltando por empréstimo, seria uma boa para o teu time? Bom, isso não foi conversado internamente ainda. É uma questão ainda relacionada à parte diretiva do clube. O Romário foi muito bem o ano passado aqui, um jogador com um custo-benefício muito interessante, tanto que chamou a atenção de várias equipes. Comportamento ímpar aqui dentro do clube, dentro do campo, treinando com intensidade sempre, fora do campo, muito bem quisto pelos companheiros e dentro do vestiário. Então é um atleta que está muito encaixado aqui no trabalho, assimilou muitos conceitos, e é uma situação interessante, sim, que a gente pode discutir no futuro com a diretoria. Obrigado, Chamusca. Clássico se fala muito que é um jogo diferente, né? Realmente é um jogo diferente dos outros. Amanhã, domingo, é a estreia do Ceará nessa segunda fase do Campeonato Cearense. O fato de já ser logo contra o maior rival no Clássico Rei, isso é bom ou ruim, ou para ti pouco importa? Bom, eu acho que não tem, assim, diríamos assim, pela questão de tabela, de classificação, essas situações, eu acredito que não tenha peso. A decisão, inclusive, eu acho que o clássico foi na data que vai ser muito interessante para nós, porque se você for olhar, talvez, olhando pelo lado nessa questão, né, de começar, teoricamente, um jogo contra uma equipe que investe menos, sua possibilidade de vitória é maior, só que depois a gente tem uma sequência muito pesada, onde a gente vai ter jogos muito importantes, não só na Copa do Nordeste, mas também pela Copa do Brasil, uma decisão aqui contra o Atlético do Paraná. Então eu acho que o clássico foi encaixado num domingo, um dia bom para o público, para a torcida, e dentro desse calendário foi muito interessante para nós, porque seria muito difícil, como foi o primeiro clássico, depois da gente ter enfrentado uma sequência de jogos, com viagem, e esse não, esse pelo menos a gente vai ter um tempo de recuperação devido, e como todos os jogos, um jogo para a gente lutar e buscar os 3 pontos para começar bem já nesse hexagonal. O Chamusca vai para o clássico de número o quê? Você sabe de cabeça quantos clássicos contra o Fortaleza, assim, quando você estava no Fortaleza e enfrentou o Ceará, quanto clássico não tenho. Eu acho que, vamos lá, vamos tentar fazer um retrospecto aqui rápido, eu tenho uma memória boa. 2014, em 2014 foram 4, né? 2 pela fase classificatória, depois dois finais, os 2 finais inclusive foram 0-0. A fase classificatória 1 foi 1-1 o primeiro, e depois foi 3-1, a gente estava ganhando de 1-0 e o Ceará virou. No ano de 2015, nós tivemos um clássico que foi a minha reestreia em clássico, foi 2-1 com o gol de Maranhão no final do jogo, inclusive foi a quebra de um tabu de 16 jogos, se eu não me engano, de 3 ou 4 anos. Depois teve um outro clássico pela Copa do Nordeste, onde nós perdemos de 2-1 e ali perdemos uma vantagem até de confronto na fase seguinte. E depois os 2 finais, que foi 2-1 o primeiro jogo e 2-2 o segundo, e em 2015. Então acho que no somatório... Vai ser o 10º esse de domingo, então. Foram 4, 8, 9 e 10, é verdade. Ô, Chamusca, só uma com a memória boa. O Rogério Ceni deu uma declaração de que
estava acompanhando os jogos do Ceará e ia treinar o time, falando, claro, do clássico que foi expulso o jogador do Fortaleza. O que você tem para responder? Tem alguma coisa para falar sobre isso, Chamusca, ou não? Não, sobre a arbitragem do clássico, eu acho que o árbitro já disse isso, inclusive, pós-jogo, depois de assistir em casa de novo o jogo na íntegra, teve interferência nenhuma no resultado final do jogo. Essa é a minha opinião. Os lances, inclusive, que foram questionados, é um lance de interpretação, onde o Valdo sobe, olhando a bola, corta a bola, depois se choca com a Alípio. E a expulsão foi muito clara, o atleta nosso foi agredido por trás, e tanto que foi um cartão vermelho direto. E as imagens são muito claras em relação a isso. O resto, o árbitro não teve mais interferência nenhuma, não falhou na parte disciplinar, não falhou na parte técnica. Tudo que aconteceu no jogo, para mim, foi dentro da naturalidade de arbitragem. Eu não costumo, vocês já me conhecem, falo muito pouco sobre a arbitragem, não foco muito nisso. E se vocês pegarem os números, o Ceará, desde quando eu cheguei aqui, sob o meu comando, são muito poucos jogadores expulsos. Cartão amarelo também a gente tem um índice pequeno de suspensão, porque eu não levo muito em consideração, nem foco muito nessa condição. E a gente vive num país democrático, onde as pessoas têm o livre-arbítrio de se posicionarem, e ele se posicionou, a gente respeita, não tem problema nenhum. Vamos focar no adversário, no nosso trabalho, na nossa organização, no plano de jogo, que eu acho que é o melhor que a gente faz nesse momento. Obrigado. O fato do ser de fora traz alguma mudança, Não, para nós nada. O árbitro não interfere em nada no nosso trabalho do dia a dia aqui, nem nunca interferiu. Muito pelo contrário. A gente vai jogar contra uma grande equipe, está num momento muito bom na competição. Como eu falei anteriormente, tem uma mecânica de jogar já firmada, que traz um desconforto para o adversário. E a gente tem estudado muito para que a gente possa, através do espírito da entrega, do compromisso dos nossos jogadores, aliado à organização, à concentração, porque é muito importante nesse tipo de jogo a gente estar com um alto nível de concentração e o talento dos nossos jogadores conseguir se sobrepor ao nosso adversário. É só isso que a gente pensa nesse momento. O departamento médico já confirma pra gente que você não conta com o Pedro Ken, né? Mas você tem praticamente o restante do grupo à sua disposição. Isso dá uma tranquilidade para escalar seu time da melhor forma? A relação, inclusive, foi apertada para fazer, né? Porque a gente tem a oportunidade de levar 23 atletas, mas tem muita gente de qualidade que merecia estar entre os 23, mas infelizmente o treinador tem que tomar determinadas decisões. Mas a gente tem, realmente o grupo está cada vez mais encorpando nesse sentido. Jogadores que estavam no DM estão voltando, treinando normalmente, ganhando ritmo, e a gente vai precisar muito, porque a gente vai entrar numa maratona muito forte aí, de sequência de jogos importantes, jogos decisivos, pela característica, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o próprio Campeonato Cearense, que entra na sua fase um pouco mais aguda agora, depois tem sempre final, então tem muita coisa pela frente e a gente vai precisar de todo mundo, e eu fico muito satisfeito quando o jogador está no campo treinando. Eu não tenho nenhuma preocupação em relação a quem vai para a suplência, quem vai jogar. Eu preparo meus atletas, eu converso com eles, eu sou muito claro nas minhas decisões, eu sou um cara que tem um bom senso, os meus critérios os jogadores nem questionam, porque eles já sabem como é que é a minha forma de trabalhar. Então eu fico feliz quando eu vejo o campo cheio, todo mundo treinando, que é a oportunidade que eu tenho de escalar aqueles que estão mais adequados, que estão na melhor condição para cada jogo. Ricardinho é um dos jogadores mais experientes que o Ceará tem, né? Passou pelaquela situação machucado e tal, e aí voltou aos poucos, jogou o último jogo. Em algum momento passa na tua cabeça utilizar esse jogador de início para domingo? O Ricardinho deu até uma surpreendida no aspecto positivo, porque até o treino do domingo, né? Ele ainda era uma dúvida para ir para o jogo. Mas ele treinou o domingo, reagiu muito bem, assimilou muito bem, fez um treino de intensidade, fez todos os movimentos possíveis. Segunda-feira com o grupo também ele voltou a treinar já movimentando normal, com bola. Por isso que nós o levamos, ele realmente estava na sua condição, tanto que ele entrou no jogo e participou um pedaço do jogo. E pode sim, pela nossa organização, a forma que o time joga, voltar e iniciar. É uma dúvida que a gente vai levar até a hora do jogo. A gente
tem a possibilidade de permanecer o Wesley e pode começar com o Ricardinho. Sobre essa questão que o Rogério Ceni falou, Chamusca, não quero entrar na questão do treinador, eu acho que ele se referiu, ele deve ter os motivos dele, mas assim, o Ceará, ele até tocou nesse ponto, o Ceará teve 4 jogos em que teve expulsões de adversários, né, contra si. E a gente sabe que as arbitragens são diferentes e quando o árbitro erra, no meu ponto de vista, ele erra por erro humano. Você que se prova o contrário, Sim, né? claro. Já aconteceu, mas é muito, muito difícil. Claro. E quando aconteceu, as coisas foram coibidas. Sem intenção, né? A impressão que eu tenho sempre foi essa, né? Que eu acho que o cara é correto até que se prove o contrário. Isso é uma lei que todo ser humano deveria colocar na cabeça. Agora eu te pergunto, o seu time levou uma certa vantagem, os caras foram expulsos, você fica com 11 contra 10, é sempre interessante, porque é um time que tem uma transição rápida, acaba acontecendo a expulsão, ou seja, de alguma forma você acha que o Ceará força, no bom sentido, na forma correta do jogo, acaba acontecendo isso, ficando com 11, porque tem essa característica? Eu acho que você perguntou e você mesmo respondeu. Você falou não, é tudo. porque eu tentei achar mas motivo, você falou né? tudo. Na verdade, eu vou te elogiar, porque você achou a resposta. As expulsões, elas acontecem, têm acontecido pela característica dos nossos jogadores. São jogadores de característica reativa muito forte, que quando entram no campo do adversário acabam forçando. Se você for analisar, a expulsão do último jogo foi bem essa característica. Entra um pouco de análise de adversário, entra um pouco dessa questão da gente saber aproveitar e jogar também, que é um trabalho que a gente tenta fazer no dia a dia aqui, se posicionar para também jogar no erro do adversário, apesar de que o Ceará tem sido um time também que tem sido o protagonista, né? Em uma boa parte dos jogos, se você pegar, a gente tem posse de bola maior do que o adversário. A gente não é um time de uma nota só. Agora a gente sabe reagir quando o adversário... E por incrível que pareça, o jogo quando estava 11 contra 11, a gente tinha mais espaço para o jogo reativo lá em Curitiba do que quando ficou 10 contra 11. Porque o adversário baixou as suas linhas e a gente não deixou de construir com o adversário com a linha mais baixa. No segundo tempo nós construímos várias oportunidades, o goleiro deles foi um dos melhores jogadores em campo, em cima de uma situação onde o adversário se posicionou para marcar e a gente foi o protagonista, jogou mais, teve mais posse de bola no segundo tempo do jogo. Então o time tá treinado para reagir, o time está treinado para propor e as expulsões são consequências, claro, da forma como a gente joga. A gente acaba forçando em algumas situações o adversário a tomar 2 cartões ou ter que matar determinadas jogadas e acaba sendo expulso. Eu acho que a maioria das expulsões, não analisei expulsão a expulsão, mas a maioria delas é muito por esse aspecto aí. Alguma coisa que eu percebo, por mais que o árbitro seja um cara correto, há uma tendência dele devolver expulsão no jogador adversário. No Ceará isso não tem acontecido. E aí entra uma outra coisa que você disse no começo, né? Teu time é muito disciplinado, né? Eu gosto de passar para os meus jogadores e passo muito isso desde quando eu comecei a trabalhar aqui, quase toda semana. Aconteceu até um fato interessante no último jogo. O Juninho veio na beira do campo perguntar o nome do árbitro. Eu falei, rapaz, sinceridade, eu não sei o nome do árbitro. Eu não me preocupo muito, não foco muito nessas coisas. E não fico passando scout, é bom fora, é ruim dentro de casa, dá cartão, não dá. Eu foco meu trabalho e a minha energia no jogo, no adversário, no plano de jogo, na estratégia, na leitura, para depois poder fazer alguma alteração. E eu acho que eu acabo diretamente passando esse exemplo para os jogadores. Outro exemplo que eu acho que é muito positivo da minha parte, desde que eu retornei e que recomecei minha carreira em 2012 de treinador, já são 6 anos e eu nunca fui expulso. Pode pegar aí todas as súmulas dos jogos que eu trabalhei aqui no Campeonato Cearense, Copa do Brasil, Copa do Nordeste, em todas as competições. Dificilmente o árbitro vai à beira do campo me advertir, porque eu estou reclamando. Eu procuro focar muito e procuro ser justo e correto. E quando o árbitro falha ou erra, como você falou, é uma falha humana, como eu falho, como os jogadores erram. O futebol é feito de acertos e erros, e a arbitragem está inserido dentro desse contexto. Então... eu acredito que a gente trabalha, as duas equipes trabalham para vencer, a gente procura montar as nossas equipes para ser competitiva e tudo o resto que acontece faz parte da imprevisibilidade do jogo, porque é assim que é o futebol.